janela, agora 10h05, acredito que já deu para todos entrarem. Vou colocar em modo exibição para vocês. Então, ela é conduzida, né, pelo PCNP de Matemática Daniele, Juliana sou eu, PCNP de Física Edna Soares, PCNP de Ciências e Biologia Leia e de Química André Luiz. Lembrando dos recadinhos, né, de alguns lembretes aí, deixar o microfone e a câmera desativados, deixar o celular no modo silencioso, a fim de evitar ruídos. As dúvidas serão respondidas após a explanação, podem colocar no chat ou abrir também o microfone. A formação será gravada e disponibilizada posteriormente, então na parte da tarde, para quem faz a TPC, na parte da tarde já vai ter o link para fazer a sua formação gravada. Ao final da formação será disponibilizado um formulário para registro de participação e as dúvidas oriundas sobre os temas não tratados podem ser realizados ao final da TPC. A pauta de hoje, a gente vai fazer a abertura com alguns informes, né, que eu vou passar aqui para vocês. A sugestão de experimento em química, né, o PCNP André vai conduzir. Depois de física, que é uma atividade do currículo em ação, volume 4, tá? É o momento 2, mão na massa, motor elétrico simples, para a primeira série do ensino médio, experimento em física. Então, com relação aos avisos, né, já estão disponíveis os organizadores curriculares do ensino fundamental, né, e anos finais e ensino médio. Esses organizadores vocês conseguem acessar por este link que está aí, depois esse PPT também vai para a escola e vocês conseguem acessar facilmente. E também é enviado para a escola, acredito que as escolas repassem aí para vocês, ou por e-mail, ou através de grupo de WhatsApp. Esses organizadores é interessante vocês terem eles aí em mãos, né? Quando vocês precisarem da habilidade, né? Que habilidade você pode trabalhar, né? Sempre uma sugestão, né? Tem atividades também. E ele o nosso ciclo, né? De organizador curricular que a gente envia para a escola é a cada 21 dias, tá bom? E lá também você encontra a habilidade suporte, que é aquela habilidade que vai te dar suporte para você desenvolver a habilidade essencial que está lá no currículo, na postilinha Aprender Sempre. Outro recado é a formação de docentes, né? Então, a gente vem aí o novo ensino médio, né? O ano que vem, efetivamente, né? E aí, o MEC, ele está oferecendo um curso um curso de formação, né? Para essa implementação. Eu acredito que seja muito importante todos que puderem, né? Fazer esse curso para estar bem antenado aí das mudanças, né? Das áreas, da integração de áreas, e mesmo o professor que trabalhe só no fundamental, é interessante fazer para ele ficar por dentro, né, de todas as mudanças. O site é esse site que está aí, a AvaMec, também vai para as escolas, vocês vão poder acessar mais facilmente. E aqui tem um passo a passo para vocês darem uma olhada. Então, quando vocês abrem o site, vocês vão dar de cara com o curso aí, Formação em Ciências da Natureza e Sua Tecnologia, também tem para as outras áreas, tá? Então, você vai lá no Inscreva-se, então você vai ter que se inscrever primeiro neste site. Então, ele vai pedir lá e-mail, CPF, né, a senha, se você já é cadastrado, ou você vai ter que fazer o cadastro. Então, aqui, o cadastro, ele é um cadastro completo, né, para acessar a plataforma. E este daqui já é uma outra formação também muito interessante, tá? Na forma de webinar, muito interessante, também fiz a inscrição, que é do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então, é o Encomate, Encontro de Matemática na Internet. Quando você entra lá, você também tem que fazer um cadastro, né, prévio, e aí vão ocorrer em 3 dias, e vocês teremos lá, né, 2 palestras por dia.
não é necessário fazer todos os dias, nem todas as palestras, você pode escolher qual especificamente você vai participar. Então, a gente tem lá a matemática das coisas, né, através da resolução de problemas, que matemática e que coisas, da professora Norma Alivato, né, a palestrante da Universidade Cruzeiro do Sul. Depois a gente tem isso no primeiro dia, né, no dia 16. Isso às 19 horas, depois, logo em seguida, às 20h40, aí a gente vai ter a palestra Aplicações Industriais de Modelos Híbridos, baseada em Física e Aprendizado de Máquina, do Felipe Viana, da Universidade da Flórida. Depois, no dia 17, às 19 horas, a gente tem a palestra O Trabalho na Sala de Aula para Promover o Raciocínio Matemático. Depois, às 20h40, Resolvendo Problemas com Pensamento Matemático Computacional, do Sérgio Carrazedo Dantas. Então, é bem interessante, inclusive esse eu dei uma lida, né? Ele é muito interessante para a gente fazer. Vai ser tudo no YouTube, tá? E, por último, aprendizagem significativa da matemática. Ok? Então, lá tem mais especificações no site, vocês podem entrar, olhar direitinho, né? Tá melhor desenvolvido lá, que é só um print, e fazer a inscrição de vocês aí, se interessar. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Acho que deixaram um microfone aberto. Depois a gente tem aqui uma sugestão, tá? Que apareceu nas nossas formações. Então, muitos de vocês foram até o núcleo pedagógico para fazer uma preparação, né? Ali, uma orientação sobre as avaliações externas. E em um desses encontros, né, foram 3 dias de encontro, uma professora sugeriu aí o blog do professor Wallace. Muitos já conhecem, tá? Ele não é novo, ele é um blog já antiguinho. Porém, se vocês colocarem no Google, vocês já vão encontrar ele facilmente. Porém, agora ele está melhor organizado. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Ele está organizado por descritor. Então, você encontra lá simulados por descritor, né, de todos os anos. Eu dei um print aqui para vocês verificarem. Matemática e português e as séries. E além também de simulados, ele inclusive tem um quiz lá que a gente pode utilizar também, né? Se vocês olharem ali embaixo de simulados, lá tem um quiz geral e tem um quiz por descritor também, muito interessante, tá? E o blog em si, ele é muito interessante mesmo, vale a pena para quem não conhece, dar uma olhada que dá para tirar bastante material dali. Então fica de sugestão. No final do OT, alguns professores pediram alguma sugestão, assim, onde ele encontrar, e esse site aí foi sugerido por um professor, por uma professora, e ele é bacana, ele é bem organizadinho, agora ele está bem organizadinho, tá? Bom, alguma dúvida referente a esses recados? Acredito que não, né? Eu vou pedir, por favor, quem está com o microfone aberto, fechar. André, se você puder verificar, por favor, porque eu não consigo acessar aqui, por aqui. Eu acabei de mutar. Tá bom, obrigada. André, passo a palavra para você, então, para iniciar, então, a sugestão experimento de baixo custo em química. Tá, joia, Juliana, obrigado. Novamente, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho, como a Ju já descreveu na pauta, mais uma sugestão de dar maior repertório, de favorecer, enriquecer ainda mais a aprendizagem que vocês utilizam em sala de aula. Hoje a minha sugestão de experimento é a construção do foguete de vinagre. Creio que muitos já fizeram. Pode falar, poxa, André, é uma atividade bem simples, mas ela está pautada em alguns conceitos e principalmente nas atividades de retomada e de estudo nessa reta final para a gente contemplar as avaliações externas que estão por vir, tanto do SAEB e quanto do SARESP. Próximo, Ju.
André, um minuto só que a Juliana caiu. Tá bom. Vai dar um pouquinho, gente, peço a paciência. Aqueles probleminhas técnicos não é tão comuns aí nessa nova empreitada tecno-híbrida. André, perdão a todos. Eu caí aqui, minha internet está um pouco instável, mas eu vou voltar aqui o compartilhamento, tá? Tudo bem, Juliana, sem problemas, imagina. Como diz no nosso antológico, o Kleber Bambam faz parte. Imagina, Ju. O experimento também traz à tona a questão nessa reta final da gente estar fazendo as avaliações, tudo, um momento de interagir mais com os alunos, de fazer aquela retomada de conceitos mais básicos, enfim, de poder elaborar melhor a nossa estratégia para essa reta final de ano letivo. Eu não estou conseguindo mesmo voltar, não sei se é minha internet, vou incluir aqui o PPT, se o Luiz puder me ajudar, por favor, aí... Você quer que eu transmita aqui, ô Juliano? Tenta transmitir, por favor, porque eu não está indo aqui minha internet. Aí, ó, o link a seguir, você terá acesso a todas. Obrigada. De nada. Valeu. Isso, ó. Pronto. Apareceu aí, André? Apareceu, agora apareceu, Luiz. Obrigado. Bom, de nada. Pode ir para o próximo, Luiz, por favor. Então, aqui nessa introdução, a respeito do foguete de vinagre, a sugestão de experimento é a construção desse foguete e, a partir dessa atividade, mostrar aos alunos que o movimento foguete se dá por conta de uma reação química. É interessante observar também que, dentro desse experimento, a gente pode ter abordagem também interdisciplinar. Próximo, Luiz. O que é um experimento? A palavra que vem do substantivo masculino é a ação ou efeito de experimentar. Análise é o trabalho científico que tem por objetivo comprovar um fenômeno físico ou químico. A etimologia e a origem da palavra experimento vem do latim experimento. Próximo, Luiz. Dentro da ciência da natureza, qual que é a importância do experimento? Segundo o educador Richard Felder, da North Carolina State University, Estados Unidos, a realização de experimentos em sala pode ser definida como uma metodologia ativa, ou seja, de todas as metodologias ativas, a questão da realização, a observação, o registro de um experimento se encaixa dentro dessa metodologia. Esse professor, ele criou um modelo chamado Felder-Silverman, que, de uma forma bem resumida, é a síntese do aprendizado em duas etapas. A primeira etapa é a recepção de informações e o segundo, processamento de informações. Próximo, Luiz, por favor. As metodologias ativas de ensino são ferramentas que buscam a promoção da autonomia dos alunos. Segundo Berbel, 2011, as metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade à medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor. Então, quando você propõe qualquer experimento, por mais simples que ele seja, volta lá um pouquinho isso, por favor. Então, obrigado. Então, quando você propõe um experimento, por mais simples que seja, e você já vem com aquela ideia, aquele conceito pré-montado do que vai acontecer, por conta que você preparou, se dedicou, o aluno ele pode inserir uma ótica, trazer uma nova abordagem totalmente nova. E você vem com aquele insight, puxa vida, por que eu não pensei nisso? Então, essa troca, essa
mão dupla no ensino-aprendizagem de conceitos recebidos e também de devolutivas, ela é muito importante dentro desse conceito da metodologia ativa envolvendo os experimentos. Isso não só em química, em todos os componentes curriculares que a gente pode, né, estar inserindo uma atividade experimental de caráter investigativo. Próximo, Luiz, por favor. Dentro do foco pedagógico do experimento, as unidades temáticas trabalhadas são matéria e energia, tecnologia e linguagem científica. Os objetos do conhecimento de química, transformações químicas envolvendo os fenômenos naturais e processos produtivos. O que está relacionado? Favorecer a compreensão da integração com os componentes da área, das ciências da natureza e suas tecnologias, química, física e biologia, e a abertura de próximos temas a serem abordados na química. No caso aqui traz a abertura desses próximos temas, porque essa atividade ela está relacionada com o volume 1, tá? Mas dentro do nosso organizador na frente, vocês vão observar que ela faz relação com o que está descrito nos 2 últimos organizadores de química, tais como fenômenos físicos e químicos, exemplos do cotidiano, investigação científica, matéria, estados físicos e constituição, transformações químicas, qualidade de vida e meio ambiente, poluição, reações e equações químicas, combustão e oxidação, processos produtivos. Então, há uma gama de conceitos que podem ser retomados, que podem ser sondados dentro desse experimento. E eu trouxe também o recorte da competência geral número 2 da BNCC, onde diz o seguinte: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade. Enfim, quando você trabalha e desenvolve um experimento com a sua turma, você, de certa forma, está analisando alguns conceitos dentro do método científico. A investigação, a observação, levantamento de hipóteses, formulação de teorias, etc. Próximo, Luiz, por favor. Como que eu fiz essa abordagem conversando com os outros membros da área? No que eu cheguei para fazer o levantamento de sugerir esse experimento para a formação de hoje? O meu principal foco de estudo e análise foi a plataforma CAED, onde eu fui lá e dentro do componente curricular de Química, eu analisei o percentual de acertos por habilidade. Aqui eu vou elencar 4 habilidades, mas vocês na consulta de vocês, realizar na plataforma, vocês podem também estar associando a essa sugestão outras habilidades com percentual abaixo de 50% que acharem pertinentes. A escolha do experimento foi pautada no estudo e análise de dados da plataforma CAED, de acordo com os menores percentuais observados na terceira AP, ou seja, o referencial que eu utilizei foi a última AP realizada. Próximo, Luiz. Quando você acessa a plataforma e quando você vai em avaliações, vai aparecer resultados atuais e período letivo anterior. Se você clicar em resultados atuais, você consegue tanto analisar o tipo de avaliação para você verificar o percentual, assim como se é ensino fundamental ou médio, e também a série respectiva da sua escolha anterior, dos tipos de ensino da formação básica. Próximo, Luiz. Então, como eu disse agora há pouco, eu selecionei 4 habilidades que estão em defasagem. A primeira foi a habilidade 3, ensino médio 3, CNT, Ciência da Natureza, 105. Essa habilidade descreve basicamente os ciclos biogeoquímicos e a interpretação dos efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. Aqui o percentual de acerto foi de 44%. Próximo, Luiz, por favor.
Nessa habilidade 3, CP11, CN32, estamos em reconhecer as forças de interação intermoleculares, as forças de London e as ligações de hidrogênio. Observe que o percentual já diminuiu bem, caiu para apenas 25% de acerto nesta habilidade. Próximo, Luiz. Na habilidade 5, observem que essa habilidade 5EF é lá do ensino fundamental do 9º ano. Identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Aqui o percentual foi de 26% de acerto. Próximo. E por fim, a habilidade 1. Volta um pouquinho, Luiz, por favor. Obrigado. E por fim, na habilidade 1, retomada da segunda série do ensino médio CP11 CN25, identificar possíveis correlações entre os modelos de ligações químicas, iônica, covalente e metálica, e as propriedades das substâncias, temperatura de fusão de ebulição, solubilidade, condutibilidade, estado físico, a temperatura e pressão ambientes. Aqui o percentual de acerto foi de 42%. De uma forma geral, como que a gente pode relacionar essas 4 habilidades aí que eu coloquei? Nós temos o seguinte, em todas elas, nós temos o caráter tanto implícito e ou explícito de uma reação ou equação química, independentemente do fenômeno que vai ser abordado. E dentro dessa concepção da reação química, a gente pode retomar, sondar como que está a bagagem dos nossos alunos relacionados com o que é um elemento químico, como que esse elemento químico está classificado ou organizado dentro da tabela periódica, qual é o seu estado físico, quais suas propriedades físicas e químicas, ou seja, dá para fazer um apanhado muito grande dentro dessas 4 habilidades. Além de reforçar o quê? Os temas que perpassam quase todas as séries aí do ensino médio, as ligações químicas, que toda vez que você vai abordar um conteúdo, você de uma forma implícita ou explícita, você tem que falar da reação química. O que são os reagentes, dentro ali do fenômeno que está acontecendo, se é a combustão, oxidação, se é uma ligação envolvendo íons, o que está sendo desfeito para ser formado, enfim. Todos esses parâmetros químicos, eles podem ser abordados dentro dessa concepção do estudo e análise das habilidades que estão defasadas no CAET. As habilidades químicas dentro do nosso organizador curricular. Habilidades essenciais, retomada da primeira série do médio, representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas. Isso aí está contemplado no primeiro organizador do 4º bimestre. As habilidades suporte, fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância a partir da análise de suas propriedades, também do primeiro organizador do 4º bimestre. E outra habilidade retomada da primeira série do ensino médio, representar transformações químicas usando equações químicas balanceadas, que está contemplado no segundo organizador curricular do 4º bimestre. Próximo, Luiz. Se vocês se recordarem, na formação que eu falei sobre o Word Wall, sobre a questão dos ODAs, já tem algumas atividades propostas que estão contemplando, que podem enriquecer ainda mais aí a abordagem de vocês dentro do experimento. A interface da área dentro do organizador. Competência de área número 3. Investigar situações problema e avaliar aplicações do conhecimento científico, tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios da ciência da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC. A fonte foi o Currículo Paulista Etapa do Ensino Médio, e logo abaixo estão descritas as páginas de onde eu consultei essa interface da área. Próximo, Luiz. Até essa parte tudo bem, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Qualquer coisa pode colocar no chat, a Juliana vai estar aí observando, qualquer coisa ela entra em contato. Alguma pergunta?
Continuando, os itens a serem trabalhados, aqui também uma sugestão de como você, professora, pode direcionar o seu trabalho. Realçando mais uma vez, é apenas uma sugestão, que pode implementar a sua prática ou você relacionar um roteiro de estudos relacionado ao experimento proposto. No estudo da química, há dois tipos de transformação, fenômenos, que são classificados em físicos e químicos. Logo abaixo tem a descrição, a definição de cada tipo de fenômeno. Os físicos são considerados reversíveis porque a gente não observa formação de novas substâncias no fenômeno envolvido, e o químico vai ser o contrário, fenômeno reversível porque vai ocorrer a formação de novas substâncias. Identificar e caracterizar os fenômenos que acontecem no cotidiano, tá? Ou seja, verificar de que forma esses fenômenos são causados. É um fenômeno natural? É um fenômeno causado por interferência humana? De que forma ele ocorre? Por que ele ocorre? Qual que é a sua necessidade? Tá? Isso pode ser utilizado também com o auxílio dos simuladores digitais, os objetos digitais de aprendizagem. Próximo, Luiz, por favor. Analisar as variáveis físicas e químicas dos fenômenos. Como eu já disse na habilidade, que foi descrito como de menor percentual, a gente analisar tudo que está relacionado com as propriedades da tabela periódica, né? Observar qual é o estado físico desses elementos no padrão TPM, antiga CNTP, né? Além dos estados físicos de reagentes e produtos. E também a gente pode abordar uma questão aí mais de um aprofundamento, né? As variáveis que influenciam as reações químicas, concentração dos reagentes, superfície de contato e a temperatura, abordando a regra de Van 't Hoff. Relacionar e contextualizar os fenômenos com a quebra e constituição de uma substância. A formação de uma substância pode ocorrer de diversas formas, e isso vai variar o quê? De reação para reação. E isso também vai depender das condições que a reação foi realizada, ou seja, a temperatura variou, a pressão variou. No caso do experimento, a formação dos produtos deve ocorrer para propiciar principalmente o produto, né, do gás carbônico, o CO2 e o dióxido de carbono. Lembrando que vão ser formados mais dois produtos, o acetato de sódio e também o H2O, que é água. Próximo, Luiz. Na descrição do experimento, quais são os materiais necessários para a construção do foguete? 2 garrafas PET do mesmo tamanho, uma rolha, essa rolha que a gente tem quando abre o vinho, por exemplo, uma tesoura, um filtro de papel, né, aquele de café 102 ou 103, recomendo 103, que ele é um pouco maior, na sequência eu vou explicar o porquê, uma caneta marcadora para realizar as medidas. Próximo, Luiz. Vinagre, a quantidade de aproximadamente 250 a 300 ml. O bicarbonato de sódio, aproximadamente 4 colheres de sopa cheias. Linha ou barbante. Cartolina ou papel cartão. Aqui também vai uma sugestão. A gente pode estar utilizando aquele papelão de caixa, cuja gramatura dele é um pouco mais fina. Você cola uma folha na outra, ele fica bem consistente. Cola e fita adesiva colorida. Próximo, Luiz. Aqui na sequência vai o link do vídeo para vocês vão estar observando. Vai dentro do material, por conta aí do tempo, nós vamos poder lançar. Luiz vai colocar, Luiz. Vou mostrar como fazer um foguete de vinagre com bicarbonato de sódio. Para fazer esse foguete, você vai precisar de coisas bem simples que provavelmente você já vai ter em casa. Primeiro, 2 garrafas PET, de preferência garrafas PET do mesmo tamanho. Isso é importante porque depois a gente vai encaixar uma parte na outra. Você vai precisar também um pouco de vinagre e bicarbonato de sódio. Se você não sabe onde achar bicarbonato de sódio, ele fica lá junto com os outros temperinhos amarelos, naquela prateleira do supermercado onde fica tempero, parecido com isso aqui. Você vai precisar também de uma rolha que encaixa aqui na boca da garrafa PET, de um fio
de um filtro de papel desses de coar café e de um pouco de linha. Pode ser um barbante também, mas o ideal é quanto menor a linha, melhor. E para montar o foguete, você também vai precisar de um pouco de cartolina ou de papel cartão. Eu vou usar aqui papel cartão porque ele é mais duro, e de um pouquinho de fita adesiva. Para começar, eu vou fazer o bico do foguete, abrindo o compasso aqui mais ou menos 10 centímetros e formando um círculo que vai ter 10 centímetros de raio. Depois eu vou fazer um corte entre a borda e o centro desse círculo e vou virar o círculo formando um cone. E aí eu vou encaixar esse cone aqui na parte de baixo da garrafa usando fita adesiva. A ponta do foguete já está bem reforçada, é importante que ela fique forte, porque aí a gente pode lançar o foguete várias vezes, ela não vai estragar. E agora eu preciso fazer as aletas, que são aquelas abinhas que ficam aqui do lado, e elas não deixam o foguete sair todo desgovernado, elas vão direcionar o foguete. E para fazer as abinhas eu também vou usar papel cartão, só que eu fiz um negócio diferente aqui. Eu colei um pedaço de papel cartão atrás do próprio papel cartão. Então aqui tem uma faixa que está super reforçada, porque ela tem um papel duplo. E olha só o jeito que eu vou cortar essas abinhas. Primeiro eu vou marcar aqui 12 centímetros e depois eu vou dividir essa distância em 4 partes. Então eu vou marcar aqui no 3, 6, 9 e eu tenho aqui 4 trechos. Depois eu vou virar a régua aqui 90 graus e medir 8 centímetros. E vou aproveitar e marcar aqui também no 2. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou marcar aqui 8 centímetros e fazer outra marquinha no 2. Qual que é a próxima etapa? É fechar esse retângulo aqui. Então eu vou fechar aqui e vou fechar aqui. Então eu tenho um retângulo de 12 por 8. E eu vou aproveitar e fazer uma faixa aqui também de 2 centímetros, que foi o que eu marquei ali. Então aqui eu tenho uma faixinha de 2 centímetros. Próximo passo é fazer um cruzamento aqui no meio desse outro retângulo que sobrou, formando 2 triângulos. Então eu formei 2 triângulos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui fora e vou fazer 3 cortes aqui. Um corte aqui, um corte aqui e um corte aqui. Com o tempo eu percebi que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Quando nós falávamos em... Eu fiz 4 aletas e agora eu preciso prender aletas de um jeito bem resistente no meu foguete. Eu vou pegar essas 4 abinhas aqui que foram cortadas e vou fazer uma dobra nessa linha aqui, fazendo assim. Eu vou dobrar uma para baixo e uma para cima, para baixo e uma para cima. E agora eu consigo prender isso aqui na garrafa com fita adesiva. O foguete está pronto, alinhadinho, e agora eu preciso construir uma base para poder lançar o foguete, porque ele não vai parar em qualquer espaço desse jeito aqui. Para isso eu vou usar aquela outra garrafa PET, então eu vou cortar aqui a parte de baixo da garrafa PET. O ideal é que essa base tenha pelo menos uns 10 centímetros de altura. Chegou a hora de preparar o combustível. Eu vou começar pelo bicarbonato de sódio. Eu vou cortar aqui uma faixa do meu filtro de café e vou colocar dentro dele uma colherona bem gorda de bicarbonato de sódio e depois apertar bem com a minha linha. Quando essa trouxinha ficar pronta, uma coisa muito importante é que sobre pelo menos uns 10 centímetros de linha e que ela seja estreita o suficiente para entrar na boca da garrafa, desse jeito aqui. O último combustível a gente só vai colocar lá na hora do lançamento. E o que é importante levar para fora na hora que você for soltar os foguetes? Bom, primeiro de tudo, o foguete, é óbvio, a base que vai segurar o foguete, a rolha que vai ser colocada atrás. Se você tiver mais rolhas é melhor, porque a chance de perder a rolha é grande. Vai precisar do combustível sólido, que é o bicarbonato de sódio. Você já pode deixar vários pacotinhos desses prontos. E vinagre, vai mais ou menos meio vidro de vinagre para cada lançamento. Finalmente, vamos colocar aqui o nosso combustível sólido. Ops, vinagre é líquido. Aliás, essas coisas que eu estou mostrando nem são combustíveis de verdade. Afinal de contas, para uma coisa ser combustível, ela tem que poder entrar em combustão. Simplificando, ela tem que pegar fogo. Então eu estou falando que são combustíveis sólidos ou líquidos, mas é mais para uma brincadeira, para fazer uma analogia, uma comparação com foguete de verdade. Eu vou colocar até uns 5 dedos mais ou menos acima do fundo, que é o ideal para dar uma boa propulsão para o foguete. E agora vem uma parte que você tem que tomar muito cuidado. Eu vou colocar a minha cápsula de combustível sólido aqui dentro
mas eu não posso deixar ela cair no vinagre, porque senão vai acontecer uma reação química que vai estragar tudo. Então eu preciso segurar muito bem o meu fiozinho aqui para fora e eu vou colocar a cápsula para dentro bem na boquinha da garrafa aqui, com bastante cuidado. E quando ela entrar um pouquinho, eu já posso fechar com a rolha. E como você deve ter imaginado, o nosso foguete está armado. Agora é só eu virar de ponta cabeça e colocar em cima da base e vamos ver o que vai acontecer. Depois de muito esforço, o foguete recuperado, e você pode ver que ele ficou bem inteirinho, mesmo sendo lançado várias vezes. Isso significa que o foguete é bem resistente. Bom, vamos entender finalmente então o que aconteceu aqui. O bacana desse experimento é que ele tem duas explicações, uma física e uma química. Vamos começar pela química. Eu peguei um pouco de vinagre, vinagre é ácido acético misturado com água, e misturei com bicarbonato de sódio. Quando eu misturo esses dois, um dos produtos dessa reação química é o gás carbônico. Então a gente tem um líquido e um sólido e a gente acaba formando um gás. E o gás ocupa muito mais espaço do que o líquido e o sólido que a gente usou no começo. Então ele começa a formar pressão dentro da garrafa. E o ar, esse gás, o ar não, o gás carbônico que vai se formar, ele vai querendo escapar e vai forçando a rolha. Até chegar uma hora em que a rolha não aguenta mais e ela escapa. E aí que acontece a parte física. Não, falei que a gente expulsa a água, joga a água para trás e a água em reação, é ação e reação, a água em reação empurra o foguete do lado contrário. E é por isso que o foguete sai. Bastante gente pode me perguntar se esse foguete que eu fiz aqui é mais forte ou é mais fraco que o foguete de gelo seco. Bom, a princípio ele é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a força que o foguete vai subir, a velocidade que o foguete vai subir, vai depender muito do momento em que a rolha escapa, da pressão que existia dentro da garrafa no momento de a rolha escapar. Se você prender a rolha nos dois foguetes do mesmo jeito, a pressão vai ser exatamente a mesma nas duas garrafas, e aí a velocidade do foguete, o quanto ele vai longe, vai ser exatamente a mesma coisa. Mas tem um detalhe. Tem um limite da reação do gás carbônico com vinagre. Você não vai conseguir criar uma pressão muito forte aqui dentro, tão forte quanto a do gelo seco. No gelo seco, o limite é bem mais alto, ou seja, você pode prender a rolha com muito mais força que o gelo seco vai conseguir soltar. Então, a princípio, os dois foguetes têm a mesma velocidade, mas se você prender a rolha muito forte, o foguete do gelo seco vai conseguir expulsar a rolha e vai ficar mais forte. Outra dica, se você for fazer isso aqui, pode ser que o foguete não saia, ou porque você prendeu a rolha muito forte, ou porque colocou muito pouco vinagre, ou porque você embalou muito bem o bicarbonato de sódio e ele não vai conseguir se soltar ali dentro do vinagre. Se isso acontecer, não enfie a fuça em cima do foguete, porque ele pode escapar na sua cara. Então o ideal é você derrubar o foguete e só aí você chacoalha e tenta tirar a rolha mirando em um lugar que não seja a cara de ninguém. Isso aí que vai dar segurança para o seu lançamento de foguete. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Luiz, obrigado pela exibição do vídeo. Só uma observação, professores. Eu fiz um foguete meio controlado. Tem que colocar bem mais que uma colher de bicarbonato para a quantidade de vinagre que ele estipula aí. Tá bom? Na sequência vem a descrição, só a foto dos materiais que já foram descritos. Pode passar, Luiz, por favor. Garrafas PET. Bicarbonato, o vinagre e o filtro de papel. O barbante ou a linha, junto com as fitas, o compasso e a fita marcadora. A mão na massa, a sugestão da divisão aí dos grupos, né, para fazer o experimento. A divisão dos alunos, isso eu levei em conta uma sala em média com 30 alunos, 6 grupos de 5. Cada grupo vai receber os materiais citados na lâmina anterior.
a realização da montagem do foguete conforme os procedimentos e, por último, a socialização das observações e registro com os demais participantes do experimento. Próximo, Luiz. Luiz, pode passar o próximo, por favor. Obrigado, meu querido. Volta um pouquinho no procedimento 1, Luiz. Joia, obrigado. Então, aí a descrição do que o Hélio disse no vídeo, fazendo o bico do foguete, aí estão as imagens. Próximo. Fazendo as aletas do foguete que vão ser coladas na garrafa PET. Se algum professor quiser, eu tenho os moldes aqui, posso estar disponibilizando aí para vocês, para facilitar o trabalho. Próximo, Luiz. Depois de formar as aletas, a gente vai fazer o recorte deles para depois poder estar colando na garrafa PET. Aquelas marcações que foram observadas no vídeo, de 3 centímetros. Próximo. No caso das fotos, tem as garrafas PET, a base mais ou menos eu deixei entre 10 a 11 centímetros, para ela ficar bem acomodada. No meio tem a trouxinha, né, que ele fala enrolado aí com o bicarbonato. Eu coloquei 3 colheres de sopa bem cheias de bicarbonato, para a quantidade de 250 ml a 300 ml de vinagre. E depois, por último, aquela parte que tem que ter o maior cuidado, onde você vai inserir a trouxinha com bicarbonato para reagir com o vinagre. No caso, aí na foto eu utilizei barbante, mas recomendo a utilização de linha comum de pipa ou de costura, para ela poder, depois da reação iniciada, não ficar tão presa ao bico da garrafa. Sempre deixar para fora aí uns 8 a 10 centímetros de linha, para que você possa estar manuseando com cuidado e não iniciar a reação química antes do tempo. Próximo, Luiz. Feito isso, a gente observa que vai ocorrer a reação química entre o bicarbonato e o ácido acético vinagre e o foguete vai ser ejetado. Próximo, Luiz. Na hora de socializar com os alunos, uma sugestão, uma boa estratégia é utilizar a questão das perguntas disparadoras, onde o docente vai provocar o aluno de forma pedagógica e, com isso, a turma vai aos poucos socializando seu registro e até mesmo fazendo indagações, que é a questão do levantamento de hipóteses. Às vezes pode haver uma correlação com o tema e um contexto que não esteve presente no experimento desenvolvido. A troca de experiências e dos registros é fator preponderante para uma melhor aprendizagem dos alunos, pois desta forma ela terá um significado mais amplo, diversificado. Próximo, Luiz. Na questão da sistematização, observando que, decorrido um tempo, houve a reação química entre o vinagre e o carbonato de sódio, ocorrendo a formação do gás carbônico, além do acetato de sódio e de água, ou seja, formação das novas substâncias. Consolidando o conceito de transformações químicas, pode-se relembrar e resgatar os simples elementos, retomado pela bagagem dos alunos e a sua disposição na tabela periódica. Havendo formação de novas substâncias, realçar que ocorrem quebras de ligações entre os reagentes e, consequentemente, a formação de novas ligações para os produtos. No caso, o gás carbônico, o acetato de sódio e a água. Tem alguém com o som aberto? Eu vou pedir a gentileza de deixar ele no mudo, por favor. Obrigado. Próximo, Luiz. Analisando a reação dada, os conceitos de quantidade de reagentes dos produtos e a quantidade de elementos átomos que formam cada substância. Aqui pode ser retomado de forma bem assim conceitual e até mesmo prática as questões das leis ponderais.
E, por último, relacionando com o componente curricular de física, ser a lei de Newton está presente no experimento. A ação, a liberação da água do acetato e a reação, o lançamento, injeção do foguete. Próximo. Aqui estão as referências que eu utilizei dentro aí da formação de hoje. Quero agradecer a presença de todos aí, comentários vocês coloquem no chat. E hoje vai um recado aí especial aí para os nossos professores, né? Novembro Azul, vamos lembrar de cuidar da saúde, meu povo. Passo a palavra para a professora Edna. Uma ótima quinta a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que nos acompanham na nossa TPC de hoje. Hoje nós vamos... Luiz? Luiz, pode começar? Posso começar? Sim. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a montagem e funcionamento do motor elétrico simples de corrente contínua, tá? Próximo. Tá. Essa imagem está lá no caderno do aluno. Bom, onde nós encontramos esse experimento? Está lá na primeira série do ensino médio, comunicação e divulgação científica, está na situação de aprendizagem 4, momento 2, mão na massa, na página 171. Alô? Página 171. Currículo em ação, caderno do aluno, volume 4. Esse está no volume 4 do aluno, mas também nós temos no São Paulo Faz Escola, ele está lá na terceira série do ensino médio. Tá? Então, se você olhar lá, ele está na página 54 do volume 1. E também tem no caderno Aprender Sempre, do aluno. Opa, voltou lá. Aprender Sempre, caderno do aluno, também na página 48, volume 1. Eu acredito que os professores já devam ter trabalhado isso com os alunos na terceira série do ensino médio, tá bom? Próximo. Então, a situação de aprendizagem 4, primeira série do ensino médio. Então, a unidade temática é a parte de matéria e energia. Qual é o objetivo específico dessa atividade? Compreender o experimento motor elétrico para estudar os fenômenos que decorrem da variação do campo eletromagnético. Nesse experimento, vamos construir um sistema simplificado de motor de corrente contínua. Contexto: o motor elétrico funciona com base na repulsão entre ímãs. Então, nós vamos ter um ímã natural e o outro não natural nesse nosso exemplo aqui que nós vamos fazer juntos. Próximo. Bem, então as habilidades, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 habilidades, tá? Então, nós temos a habilidade 107, a 301, 303 e 302. Aqui, nesse experimento, nós vamos enfatizar essa primeira aqui, que é a 107, que é realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes. Então, bobina, os transformadores, as pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energias envolvidas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, que no nosso caso aqui, né, a gente não está usando o aplicativo digital, para propor ações que visem a sustentabilidade. Então, essa é a habilidade principal desse momento 2, ok? Próximo. Então, momento mão na massa, professor. Nós temos aqui os dois físicos, né? O Faraday e o Westley. Então, no momento 1, que vai estar lá no caderno do aluno, então o aluno já assistiu o filme O Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Eu acredito que vários de vocês já devem ter assistido esse filme. Ele é muito interessante. E ele faz parte dessa atividade que está no caderno, só que é no momento 1. Nós estamos no momento 2, que vai ser o experimento. Mas no momento 1, tem essa sugestão para que o professor coloque o aluno para assistir esse filme, Missão ao Centro da Terra. Então, o aluno, depois disso, que ele assistiu o filme, ele já escreveu as suas ideias sobre os impactos ambientais
que eles falam no filme, o aluno vai ver os impactos que pode acontecer, né? Além disso, nesse momento é apresentada uma ideia inicial sobre a variação do campo magnético, através das descobertas de 2 grandes cientistas, então tem o Oersted e o Faraday, que foram importantes, né, para o avanço do estudo sobre o eletromagnetismo. Então, para compreender esses fenômenos apresentados nesse estudo, vamos construir o experimento a seguir. Então, aqui eu coloquei um link que tem um trecho do filme. Então, não há necessidade de passar o filme todo no momento de sala de aula, né? Que nós temos pouco tempo. Mas, então, você pode ir já nesse link, que lá já tem o trechinho que é mais pertinente com referência ao experimento que a gente vai fazer. Ok? Próximo. Aqui tem o material, né? Então, para a gente construir o material elétrico. Então, você precisa de um ímã. Esse ímã, eu sei que às vezes na escola é difícil de ter, né? Nem todas as escolas têm um ímã. Mas se vocês conseguirem algum lugar que faz desmanche de material eletrônico, o lixo eletrônico, o resíduo eletrônico, né? Ou algum lugar onde faz alguma loja que tenha conserta computador, computador, você pode encontrar aquele ímã que tem dentro da HD, né? Quando você desmonta a HD, lá tem um ímã ali. Esse ímã da HD, ele dá certinho para fazer a experiência, tá? Então, às vezes o ímã fica um pouquinho difícil você conseguir, mas isso aí a gente dá um jeito depois. Uma pilha D, a pilha D é aquela pilha um pouquinho maior. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A pilha D é essa daqui, ó. É um pouquinho maior, tá? Não sei se dá para vocês verem aí. Tá? Aquela pilha grande, a gente fala de pilha grande, tem a D. Às vezes, em alguns lugares ela vem escrito D2. Então, essa pilha é a melhor para poder fazer o experimento. O fio de cobre, com relação ao fio de cobre, aqui eu comprei uma bobininha, é barata, é 30 e poucos reais, tem muito fio aqui, tá? Esse fio, aqui é o fio esmaltado, tá? Ele é fininho. Ou se você for algum desmanche, vocês conseguem também uma bobina no motor velho, motor de geladeira, motorzinho que vocês tiverem em casa, tá? Às vezes está encostado lá e vocês podem desmontar e tirar aquele fio daquela bobina ali, dá para aproveitar, ok? Depois, o fio de cobre, 2 elásticos, eu não coloquei o elástico aqui porque não tem muita necessidade, porque se você usar essa bexiga, que você corta, faz uma cinta com a bexiga, corta ela e faz uma cinta, daí dá para colocar para você prender os 2 alfinetes que você vai usar ali, né? Então, uma lixa pequena pode ser um estilete. Então, quando você for raspar o fio, que você terá que raspar esse fio aqui para fazer a bobina, você pode usar um estilete que é até melhor, né? Só que o aluno na sala de aula já tem que ter um máximo de cuidado, ou então você leva uma lixinha ela funciona da mesma forma. Eu já testei os 2 e deu certo, tá? Um balão, né? Que é aquela bexiga que está ali, 2 alfinetes, um alicate e a tesoura. Esse é o material que você vai utilizar para fazer o motorzinho. Eu coloquei também um link ali que tem uma orientação para você montar esse motorzinho. Então, tem um link ali, ele vai te ensinar de uma forma mais efetiva. Tá? Outra coisa interessante, que lá no CMSP, lá no Centro de Mídias, no dia 8/7, teve uma aula do 3º ano do ensino médio. Tá? Então, lá eles fazem também o experimento. Então, vocês podem acessar também no dia 8/7, 3ª série do ensino médio, na CMSP, que vocês vão encontrar eles construindo esse motorzinho, tá? Então, um avisinho ali. Professor, uma dica. Oriente os estudantes na construção do experimento, propondo questões chaves sobre o funcionamento do motor, levando o estudante a realizar previsões qualitativamente com as hipóteses levantadas previamente. Então, você já pode jogar aí uma pergunta disparadora aí. Tá? Próximo, Luiz. Bom, tem no passo a passo. Então, para obter a espira é essa daqui. Já está pronta aqui a nossa espira, não sei se dá para ver, um pouquinho meio compridinho, mas está aqui, é uma espira, né? Como que você vai fazer essa espira? Enrole 1 metro de fio, você vai enrolar 1 metro de fio esmaltado, utilizando a pilha como molde. Então, você pode usar a própria pilha. Eu, como molde, eu usei uma outra pilha um pouquinho menor que essa. Ou você pode usar qualquer dispositivo cilíndrico,
tá? Para você fazer enrolar o fio, você vai pegar o fio, né? Você vai enrolar ele aqui para poder fazer a bobina. Okay? Então, retire totalmente, deixa eu ver aqui, no detalhe, utilizando a pilha como molde, reservando 3 centímetros sua extremidade. Então, na pontinha aqui, quando você fizer a bobina, você vai deixar uns 3 a 4 centímetros nas duas pontas. Ok? Corte uma faixa de bexiga como uma argola, para inserir a pilha e prender as extremidades. Depois eu mostro a foto para vocês. Prenda as extremidades da abertura com alfinete. Aqui, alfinete que eu não tenho aqui agora, mas é um alfinete aqueles que você usava antigamente em fralda, tá? Aqueles alfinetes de fralda. Então, ele tem um tamanho mais ou menos, que é uns 4 centímetros, mais ou menos. Não pode ser um muito pequenininho, tem que ser aquele tamanho, aquele maior. Coloque o ímã em contato com a pilha, entre as hastes. Depois eu vou te mostrar. Apoie as pontas da espira do fio cobre esmaltado nas hastes do alfinete. E dê um empurrãozinho, se necessário, para fazer o motor funcionar. Okay? Então, esse é mais ou menos o passo a passo, que agora eu vou mostrar as fotos para vocês do passo a passo. Seguinte, Luiz. Aí, tem o material ali, né? A pilha, o estilete, a tesoura, o alicate de bico, que é mais fácil. Ali já está uma bobininha já pronta ali do lado, uns pedacinhos de fio. Os 2 alfinetes, para vocês olharem que não é um alfinete muito pequeno. E um balão para você cortar a cinta, né? Então, o primeiro que passo aqui é enrolar numa pilha. Então, eu usei, como eu disse para vocês, uma pilha um pouquinho menor para poder fazer a bobina, ok? Então, você vai enrolar e vai deixar a pontinha de 3 centímetros a 4 centímetros. Próximo. Aí, a bobina já está pronta, né? Você enrolou, você deixou as pontinhas delas 3 centímetros para cada lado. Daí, nós temos aqui, nós estamos cortando essa cinta do balãozinho, é onde vai segurar os alfinetes. Próximo. Bom, ali já está o alfinete. Então, a cinta, para que ela serviu? Ela serviu a cinta ali para que você pudesse segurar, fixar no local certo, ali nos polos negativo e positivo da pilha, o elástico. Tá? Então, esse elástico ele vai segurar, bem, tem que ser um elástico, um balão não muito grande, né? Tem que ser um balão mais ou menos pequeno, porque quando você cortar, ele segurar, deixar bem firme no local ali o alfinete. Do lado ali já está pronto. Ali o que a gente fez ali do lado? Nós colocamos, eu peguei uma plaquinha de isopor, que ela fixa, né, o motorzinho, para você não ficar com ele na mão, que às vezes nessa mão, quando você mexe com a mão, acontece de desconectar ali os polos, aí o motorzinho para de funcionar. E o interessante é que, geralmente, ele não funciona na primeira vez, né, nem sempre funciona na primeira vez. Então, a gente tem que testar para ver o porquê que ele não está funcionando, o que está dando de errado ali. Mas é um experimento muito legal. Eu já fiz esse experimento na minha escola, quando eu estava na sala de aula, e ele é muito interessante. Ali ele já está montadinho, ó. Tá? Já está. Esse outro que está aqui com a cinta verde, foi o primeiro que eu fiz. Ele não está na base, né? Mas não tem problema, ele funcionou do mesmo jeito. Mas como eu disse, quando você fizer uma basezinha de isopor, você coloca ele fica fixo. Então, a probabilidade dele sair do lugar é menor, né? Ele funcionar de uma forma mais legalzinha, tá bom? Então, próximo. Aí, Luiz, põe o vídeo aí para ver que ele está funcionando, ó. Aí. Então, esse é o primeiro que a gente fez. Agora tem esse azul é o primeiro. Vamos ver o outro, Luiz. O verdinho, acho que está melhor o vídeo. O vídeo está um pouquinho lento, mas ele funciona assim. É muito legal, ele funcionou. A gente tentou várias vezes aqui. Deu certo. Probleminha técnico aí, mas faz parte.
Próximo aí, Luiz. Então, na parte de sistematização e contextualização, o que é importante, professor, após a realização do experimento, oriente propondo questões chaves sobre o funcionamento do motor, levando o estudante a realizar previsões, qualitativamente, com as hipóteses levantadas previamente. Depois eles irão responder as questões do caderno. Então, lá no caderno, depois que o aluno já assistiu o filme lá do núcleo, que ele já fez experimento ali, né? Aí ele vai responder as questões que estão lá no caderno do aluno, que é referente ao experimento. Depois de apresentar o funcionamento do motor básico, o professor deve sistematizar as informações de ordem física presentes no motor elétrico. Qual a parte da física, as grandezas, ele pode perguntar quais são as grandezas que estão envolvidas aí no funcionamento desse motorzinho, né? Destacando os seguintes aspectos. Os fios são esmaltados. Por que o fio tem que ser esmaltado? É uma pergunta que o professor pode fazer para o aluno, né? O aluno vai pensar, nossa, que interessante. Porque se ele não fosse esmaltado, o que iria acontecer? Aí, vamos pensar. Então, vai ser várias respostas dos alunos, né? Vários questionamentos, várias hipóteses. Então, se não, formaria um resistor elétrico. Então, o professor vai explicar para o aluno que formaria um resistor elétrico se ele não fosse esmaltado, né? E aqueceria. E poderia acontecer um curto-circuito. Seria interessante que se o professor tivesse pode levar para a sala de aula, o motor velho que tem em casa, leva a bobina para ele olhar. Ele vai ver que lá, o funcionamento, a bobina, para que ele veja como o fio também é esse fio esmaltado na bobina do motorzinho, lá no motor da geladeira, ou motor do ventilador, ou qualquer outro motor que você tenha em casa que tenha estragado, vão levar para o aluno. A presença da corrente elétrica na espira, então, a nossa espira, que teria no motor mesmo lá da geladeira, no caso, assim, a bobina, é associada a um campo magnético ao seu redor, permitindo que ela se comporte como um ímã. Então, o que acontece? A nossa espira, que nós fizemos, que é essa daqui, nossa espira, ela vai funcionar, ela está funcionando como se fosse um ímã, tá? É um ímã porque quando ele fica ali com a pilha em cima ali da pilha, não, em cima do ímã, quando está girando, ele forma como se diz assim, uma bobina mesmo, tá? Como seria no motor elétrico. Nós temos, então, ali, a presença da corrente elétrica na espira, ou bobina, associada a um campo magnético ao seu redor, permite que se comporte como um ímã. A repulsão ou atração que ocorre entre o ímã e a bobina, que vai ter entre a bobina, lá no motorzinho, nós vimos que tem a pilha embaixo, em cima da pilha está o ímã, tá? Então, aí há uma ação e repulsão e atração, isso que faz o giro. Então, o ímã fixo, discutindo a questão da polaridade dos ímãs. Então, você pode mudar o ímã de posição para o aluno ver o que acontece com a espira, se ela vai girar ou não. A força magnética em fios condutores, falar sobre a força de Lorentz. Então, nesse momento, ele pode falar sobre a força de Lorentz. Então, você vai falar de Faraday e ainda Weston e Lorentz ao mesmo tempo, ok? Próximo. Aqui. Aí você vai dizer, aqui em cima, eu até coloquei ali que a necessidade de se raspar totalmente um dos eixos que conectam a espira ou bobina, porque é assim, eu comentei com vocês. Um lado, vocês vão raspar totalmente um lado da bobina. Vocês vão tirar todo o verniz dele, aquele esmalte que ele tem, aquele verniz, vocês vão retirar todinho. Do outro lado, outro lado aqui da bobina, dessa haste, você vai retirar só, vamos supor, a parte de cima. Então, ele vai ficar com uma parte esmaltada e uma parte sem esmalte, tá? E tem um motivo para que isso tenha que ser feito, né? Porque senão o motorzinho não vai funcionar. Então, vamos relembrar de novo. Um lado você vai retirar todo o esmalte, o outro você vai tirar, por exemplo, só da parte de cima, ok? A necessidade de se raspar totalmente um dos eixos que conectam a espira ou bobina ao suporte que é ligado aos fios da pilha, enquanto que o segundo eixo é raspado apenas na metade da circunferência, tá? Explicar para o aluno, então, que essa raspagem substitui o comutador,
e comentar sobre sua função. Então, o professor vai dizer para o aluno que é o comutador, tá? E que ele faz essa alternância dos polos. Isso tem no motor elétrico, tá? Também destacar que no momento em que a corrente é interrompida, em função da parte que não é raspada, impede o fluxo de corrente. Então, a parte, como é lógico, quando a parte não está raspada, ela vai impedir o fluxo de corrente, a corrente não vai passar. Então, a espira deixa de ser um ímã e mantém o giro. Tá? O que pode ser explicado com noções de inércia e movimento circular. Então, aí já entra as noções que o aluno deve ter de inércia, que você já falou lá na frente, que tem as atividades anteriores, e o movimento circular. Tá? Essa questão de raspagem do fio é extremamente importante, tá? Porque senão ele não vai funcionar. Pois se não fosse por ela, a espira, a bobina, teria sua polaridade invertida em relação ao ímã, tá? Ao ímã fixo, que é aquele ímã que você vai colocar, que vai ficar preso em cima da pilha. Tá? E a tendência seria que as forças atuantes, tanto do ímã móvel quanto do fixo, impossibilite a continuidade do giro, ok? Isso, inclusive, costuma acontecer em alguns motores feitos pelos alunos. Então, isso vai acontecer mesmo. Então, é o momento do questionamento, o porquê que não funcionou. Ok? E o aluno vai fazendo a anotação ali no caderno dele. Portanto, é interessante falar sobre a ausência ou interrupção do movimento do ímã móvel. O que é o ímã móvel? O ímã móvel é a bobina, no caso. Tá? O ímã fixo é o ímã natural, aquele que está em cima que é esse ímã aqui que vai em cima da pilha, né? Que você vai colocar aqui em cima da pilha. Ó. Esse é o ímã natural. A bobina vai aqui em cima, né? A bobina vai ficar aqui em cima, essa bobina ela vai girar. Então, esse ímã é fixo e esse ímã é um ímã não fixo. Tá? Então, vamos continuar. Próximo. Bom, como é que você vai trabalhar aí? Os grupos devem inverter os polos elétricos da pilha, ele verificar o que acontece com o ímã móvel. Então, ímã móvel, não esquecendo, sempre lembrando ao aluno que o ímã móvel é aqui a nossa bobina, ok? Discutir se a inversão do sentido da corrente tem alguma relação com a polaridade do ímã. Será que tem alguma coisa a ver com a polaridade do ímã? Ele vai pensar, tá? E vai anotar o questionamento dele ali. Discutir com os alunos o que aconteceria se a espira bobina permanecesse em repouso e movimentássemos o ímã. E se essa aqui ficar quietinha lá e você pegar e movimentar o ímã? Pegar o ímã e movimentar. Tá? Será que vai acontecer alguma coisa? Não? Ok. Bom, seguindo. A terceira, depois você pode... Também destacar que no momento em que a corrente é interrompida, em função da parte que não é raspada, impedindo o fluxo de corrente. A espira, que no caso nosso é aquela bobina, deixa de ser um ímã e mantém seu giro, que pode ser explicado com noções de inércia e movimento circular. Reto, a gente já falou sobre isso, desculpa. A terceira, retomar a questão sobre a importância do desenvolvimento do eletromagnetismo do motor e do gerador elétrico, solicitando que os alunos elaborem individualmente um pequeno texto sobre o assunto. Então, o aluno, depois disso, depois que ele fez todas as observações direitinho, que ele mudou o ímã de posição, ele já respondeu as questões do caderno, tudo, daí você pode pedir para ele escrever um texto, né, sobre o assunto. E eu coloquei alguns links aqui, que vocês podem acessar, que tem mais orientação com relação a esse tipo de... com esse tipo de evento, né, desse experimento, ok? Então, deixa eu ver aqui mais uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho que é interessante, que, bom, as grandezas a gente já falou. Deixa eu ver, tá. Próximo, Luiz. Acho que eu já falei. Próximo. Bom, obrigado, professores. Então, aqui é o seguinte, nós ainda temos ainda alguns minutinhos, e eu queria mostrar para vocês, aqui está o motorzinho já, né? Não sei se ele vai funcionar aqui agora, né? Espero que ele não me decepcione. Eu coloquei o vídeo para vocês, ele funcionou direitinho. Aqui eu não sei se ele vai funcionar, mas vamos tentar, né? Talvez por causa da posição aqui,
talvez ele nem funcione, mas é experimento, né? Tem que tentar. Esse que é o interessante do experimento, né? Ele não tá perdido aqui, mas vamos ver. Vamos ver que se ele vai... Opa, caiu aqui. Mas não tem importância. Ele já funcionou no vídeo lá, a gente já fez aqui. Eu não quero estender muito, porque o nosso tempo já está terminando. E eu gostaria de... aqui, funcionou. Aqui, pessoal, ó. Tá funcionando bonitinho aqui, ó. Não sei se não dava para ver por causa da luz, mas... Aqui, ó, tá funcionando. Tá legal, deu certinho. Então, ele funciona, que é uma belezinha mesmo, não tem que belezinha, tá funcionando. Tá? E eu gostaria de falar para vocês, pessoal, se vocês quiserem, os professores de física, eu tenho aqui material, que eu tenho aqui é um fio. Eu tenho bastante fio aqui, se alguém quiser fazer o experimento, dá um pulinho aqui, eu arrumo um pedacinho para vocês, um pouco para vocês, e ele é fácil também, a gente pode encomendar, comprar. Quanto ao ímã, aquela dica que eu dei, né? Vamos procurar onde tem algum lugar que conserve computador, aquele ímã de HD, ele encaixa direitinho aqui, sabe? Ele fica perfeito. Eu já experimentei com o de HD, mas eu não estou achando agora, mas ele funciona, que é uma belezinha. E eu acho que vocês conseguem. O André até me falou que tem um local lá em Taubaté que talvez a gente consiga. Eu vou ligar para lá para ver se eu consigo para vocês. Então, se alguém quiser fazer o experimento ou quiser vir aqui, eu tenho 2 aqui que eu posso até doar. Se alguém quiser vir buscar, tá? Dá um pulinho aqui no grupo que a gente está à disposição. Eu queria agradecer vocês, então, a paciência de vocês aí, para esperar o experimento que no final do vídeo deu um crepe aqui, não queria funcionar, mas deu certo. Tá? Estou à disposição de vocês aqui. E eu gostaria, se alguém quisesse fazer alguma pergunta, ou, sei lá, ou comenta aí no chat, ou abre o microfone, estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Edna. Obrigada, André. Obrigada, Luísa, aí, que fez, né? Passou aqui os slides para a gente, os vídeos. Eu tive um probleminha na minha internet. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, pode ficar à vontade, tanto escrevendo no chat, como enviando para abrindo o microfone aqui e perguntando diretamente. Enquanto isso, eu vou compartilhar um material que é muito bacana, porque já que temos aí alguns minutinhos, o André e a Edna, eles trouxeram, né, alguns experimentos da área deles, e esses experimentos também acontecem muito dentro da cultura maker, né? E agora as escolas estão aí criando os makers, né? Recebendo verba para isso. Então, acredito que ano que vem várias escolas aí já vão ter uma sala, um espaço, ou vai fazer a adequação de uma maneira diferente, mas vai ter esse espaço com alguns materiais, né, de cultura maker. Eu vou mostrar para vocês um material que a USP criou, a Poli-USP. Vou aqui abrir, vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho, que agora eu acredito que vai dar certinho. Só um minutinho. Ele não está aparecendo aqui para eu compartilhar mesmo, ainda estou com um problema aqui. Quer que eu compartilhe, Juliana? Quero, por favor. Pode compartilhar. O primeiro? Né? Pode ser o primeiro, isso. Tá, um minutinho. Então, a Poli-USP, então, gente, ela criou 3 materiais, 3 livros sequenciais para a gente entender um pouquinho melhor sobre cultura maker e principalmente como colocar esse espaço dentro das escolas públicas, tá? Então, foi pensado para a escola pública. Ele vai compartilhar e eu vou mostrar rapidamente para vocês. Eu tenho esses materiais, ele é gratuito também, tem o site deles, mas eu também tenho esse material, então eu vou pedir para encaminhar para as escolas, juntamente com esse PPT, este material para quem aí tiver interesse, né,
de dar uma olhadinha, que fala desde a implantação, né, de um laboratório de cultura maker, de uma sala de inovação, até mesmo as atividades ali que podem ser desenvolvidas. É um material muito rico, muito bacana, tá? Que faz uns 2 meses aí no máximo que foi né, passado para a gente esse material aí numa live. Conseguiu, Luiz, compartilhar? Ele não tá baixando o que você me enviou. Ah, A internet aqui no núcleo tá ruim. O meu aqui, eu não sei porquê. Agora vai. Vai? Foi. Deixa eu só compartilhar. Um minutinho só. Compartilhei. Pronto. Ótimo. Então, gente, eles são livros bem bacanas, assim, ó. Esse daí, ele fala, só um pouquinho, esse é o volume 1. Então, Espaços e Cultura Maker na Escola. Então, é a implantação mesmo. Vai no índice, por favor, só para a gente dar uma olhadinha, só para eles saberem mais ou menos do que se trata ali. Então, ele fala ali, né, a introdução, pensamento maker, experiências inspiradoras. Pode baixar um pouquinho, capítulo 1. Então, aqui está falando, né, o resgate do fazer, o que queremos do espaço maker, espaços makers pelo mundo, espaços maker educacionais. Então, ele tem muita informação bacana aí para que as escolas possam criar esses espaços de uma maneira mais assertiva, de uma maneira que seja mais funcional, tá? Então, eu vou enviar para que vocês possam mostrar para os colegas de vocês, para que vocês possam mostrar para a equipe gestora, que eu acho que é um material muito rico, tá? Então, para criar o espaço maker, então vem desde a concepção ali, implementação, utilização, gestão, divulgação, tá? Uma coisa que a gente tem que se preocupar muito é com a gestão desse espaço. E aí, depois, vem algumas atividades ali, tá? Você não abre o volume 2, por favor, Luiz? Eu te enviei na Peraí que sequência. vai demorar aquele pouquinho que demorou Tá, não tem primeiro. problema, a gente espera um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta nesse tempinho aí que tá abrindo, fique à vontade. A autora principal, né, desses materiais é a Roseli de Deus Lopes. Ela é professora de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP, vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados da USP, vice-diretora do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da USP. Então, é um material aí bem rico, e a Furnas, ele foi um dos maiores aí incentivadores para a elaboração desse material. Tá aparecendo 2, Ju? Tá. O 2, então, entendendo a internet das coisas, né, que eles falam IoT, que pode baixar um pouquinho, que vai mostrar ali para gente muitas práticas. E vocês viram que está o ensino médio, né? Vai na capa um pouquinho de novo, lá onde está mesmo o volume. Vocês deram uma olhadinha ali, que ele trata ali, ó. É a internet das coisas para jovens do ensino médio. E o ensino médio é o segmento mais difícil da gente lidar com a tecnologia, né? Então, esse daqui vem bem, agora com esse novo ensino médio, então ele vem muito a contribuir, né? Que o espaço maker não é para a utilização do componente tecnologia, né? Nem física somente, ou química, enfim, é para todos podem utilizar o espaço. Bom, então, aqui, né, eu vou lá no capítulo 1 direto, né? Então, para entender a internet das coisas, o que é a internet das coisas, linha de pesquisa, crescimento do IoT no mundo, que é a internet das coisas em inglês, né? E aí vem design, gap na formação de jovens, internet das coisas na escola,
e atividades IoT na escola. Então, ele traz um pouco de Arduino para a gente trabalhar, a programação desplugada, enfim, primeiros passos com programação física, o circuito inteligente. Então, é muito bacana e traz tudo que a gente precisa saber para atuar e para fazer o espaço, para fazer a gestão mesmo do espaço, né? E o volume 3, que é a aprendizagem por problemas e projetos. Esse material, eu acho que é um material, assim, muito rico vocês podem indicar para os PCs de vocês para trabalhar isso em ATPC da unidade, que é muito bacana. Então, ele traz ali, acho que foi muito. Peraí, capítulo 1, peraí só um pouquinho que a minha barra está bem aqui. Para entender o pensamento de projeto. Então, aprendizagem baseada em projetos para resolução de problemas do mundo real. Então, ele traz muito isso, né, para o aluno olhar a sua comunidade, olhar o seu entorno, trazer os problemas que está no seu entorno para dentro dos muros da escola, e aí, através de uma cultura maker ali, e toda uma pesquisa, né, ele promover algumas mudanças. Então, ele ser mesmo protagonista e promover mudanças, melhorias no mundo. E aí vem ali a criação, né, do PPBL, que é a aprendizagem, né, baseada em projetos, e aí vem a engenharia, né, adaptações do método de engenharia para o novo ensino, para o ensino médio, que eles já estão trabalhando dentro do novo ensino médio, tá, com a integração de áreas. Depois vem ali inspirações, né, algumas atividades, pode passar um pouquinho, eu acredito que esse capítulo 3 é o último, isso mesmo. Então, e aí ele termina ali, né, com desafios do espaço Maker IoT. Então, é um material muito bacana mesmo para vocês darem uma olhada, passar para a gestão, trazer em estudo e informações, tá bom? Então, acho que eu finalizo aqui e eu envio este material para vocês junto, são PDFs, tá? São 3 livros ali em PDF, eu envio para vocês aí junto com esse PPT. Mas alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Muito obrigada. Oi, Juliana, tudo bem? Oi, tudo jóia. Tudo bem? Tudo bom, Helder? E você? Ô Ju, uma pergunta. A Seduc, ela criou um espaço lá em São Paulo, né? Um espaço Sim. maker lá, né? Isso. Será que o núcleo não conseguiria uma OT para a gente, um dia especial para tratar desse tema? Eu acho super válido, eu vou entrar em contato lá sim, para a gente verificar essa possibilidade. Eu sei que a professora Andréia, que é professora de língua portuguesa, PCA lá no Milad, ela levou os alunos nesse espaço, né? Ela tem os contatos também, né? Eu vou verificar sim e trazer para a gente aqui, para a gente tratar um pouco desse movimento aí que está chegando e fazer o melhor. Pode deixar, anotado. Obrigado você. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Não, então vamos encerrar. Muito obrigado pela presença de vocês e um ótimo dia de trabalho. Obrigada, pessoal.